Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso encontro especial dos amigos de Sião, nesse Kabbalat Shabbat. Muito especial porque nós estamos celebrando mais um ano de existência também do Templo Batista de Indianópolis e temos a presença ilustre do pastor, professor, nosso querido irmão Miguel Nikolaevski, vindo direto de Israel. Está com a agenda cheia, já esteve hoje gravando lá na Record, depois ele vai falar um pouquinho mais sobre esses projetos, né, que Deus tem usado ele no Brasil e também, né, de Israel para o Brasil e as línguas, países de língua portuguesa. Então, que Deus continue abençoando e usando o seu servo rica e poderosamente. Também, 55 anos, né, aliás, 56 anos, o Templo Batista de Indianópolis. O pastor Thomas vai contar um pouco da história de como começou o TBI e os amigos de Sião, né? Logo mais nas notícias de Sião. Então, nosso Bruhim Rabaim, também para as pessoas que estão conosco acompanhando aí no chat do YouTube, no Facebook. Já temos uma participação internacional aqui, o pastor Roberto, lá de Portugal, nosso colega, nosso querido irmão. E então, vamos iniciar, vamos ficar todos de pé e vamos fazer a nossa primeira tefilá, a nossa primeira oração. Pode colocar o próximo slide. Vamos assim, então, invocar o nome do Senhor e que Ele dirija através do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito Santo, esse encontro, essa reunião, e que o nome do Senhor seja exaltado e nossas vidas sejam edificadas, né, através de tudo que vamos ouvir, ver e assim participar. Oremos. Deus de Abraão, Isaque e Israel, na Tua santa e gloriosa presença estamos para Te louvar, Senhor, pois Tu és digno. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. E assim, ó Deus, queremos Te adorar, Te exaltar e reconhecer os Teus grandes feitos nas nossas vidas, na história de Israel, na história da Tua Keilah, a igreja do Messias e também nas nações. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa dirigir cada ato desse encontro, cada ato, ó Deus, desse culto, que assim, ó Deus querido, o Senhor nos conduza conforme o Teu querer e a Tua vontade. Queremos rogar a Tua bênção, que enriquece e não acrescentadores, sobre todos aqueles que já estão aqui, aqueles que estão a caminho e aqueles que estão participando de outros lugares, em casa, em outros lugares, através do YouTube e também do Facebook. Que o Senhor visite cada um para abençoar. E pedimos ao Deus, então, que o Senhor se manifeste no nosso meio e que o Senhor seja exaltado e glorificado aqui. Que tudo que fizermos seja em espírito e em verdade. Assim rogamos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém. Podeis assentar? No próximo slide, então, nós temos as notícias de Sião, com o nosso repórter internacional, como foi batizado o pastor Thomas, né? E ele vai chegar porque Israel é muito mais do que você tem lido, né? Ou acostumado a ver, ouvir ou a ler, né? Então o pastor Thomas vai trazer as notícias de Sião. E antes de orarmos pela paz de Jerusalém com o pastor Ronaldo, o pastor Thomas vai contar, pastor, a história do TBI, dos amigos de Sião e por que a razão disso, tá bom? Ok. Shabbat Shalom. Não somente para vocês que estão aqui presencialmente, mas para as pessoas que estão conosco via YouTube e Facebook. Shabbat Shalom para vocês. E olha, para vocês que não estão aqui, mas estão assistindo, participando, manda um chat para nós, dando o seu nome e dizendo que você está conosco. E se você gosta, aperta aquele botão like para nos ajudar com YouTube, que fará coisas mais fáceis para o nosso trabalho de transmissões. Notícias de Sião. A primeira notícia que eu tenho é, e eles estão interligados, duas notícias, e são notícias que eu espero que vai nos provocar a orar. Primeira notícia que eu tenho aqui é referente à Força Aérea dos Estados Unidos, que fez uma ajuda para Israel, que é a primeira vez em muito tempo, é uma surpresa, graças a Deus que
os Estados Unidos com um presidente antissemita, embora que diz que não, anti-Israel, embora que ele diz que não, essas ações provam ao contrário. Mas esta é uma vitória grande e vamos louvar a Deus por esta notícia tirada de Jerusalem Post, com fotografia. A segunda notícia é de uma jornalista, uma escritora, Melanie Phillips. Ela é de Inglaterra, mas atualmente parece que ela está residindo em Israel. E ela fala aqui sobre o assunto de acordo entre os Estados Unidos e Irã. E olha, ela deixa a coisa totalmente transparente como está, alarmando, dando notícia alarmante do que vai acontecer, que está acontecendo, e eu apresento este para pedir oração a favor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o início, foi amigo de Sião, Dr. Jacob Gartenhaus, com quem eu iniciei meu trabalho, teve o privilégio de falar com o presidente Truman e ajudou para Truman assinar o acordo para os Estados Unidos admitir Israel como Estado. E graças a Deus por Dr. Gartenhaus, uma pessoa que nasceu na colônia israelita, ele aceitou Cristo e tornou-se um pastor que pregava nas cidades pequenas nos Estados Unidos, todo lugar, pregando nas igrejas que devem orar pela paz de Jerusalém, deve amar Israel, deve fugir de qualquer coisa de antissemitismo. Deus me chamou para pregar e eu tive o privilégio de conhecer Dr. Gartenhaus quando eu estava estudando para o ministério e a minha esposa, Dona Linda, estudou na mesma escola e nós tivemos o privilégio, junto com apoio de Dr. Gartenhaus e Dr. Louis Goldberg, para começar o grupo Amigos de Sião, chamávamos Friends of Israel, reunia cada sexta-feira à noite. Começamos em 1964 ou 1963 nos Estados Unidos e Deus abençoou, desafiando pessoas, orientando as pessoas para o que significa de ser pro-Israel, para ser pro-Israel, e Deus abençoou este trabalho. Chegamos aqui para o Brasil em 1966 e uma das primeiras coisas que começou, ou quase, podia dizer quase paralela, igual foi início de Templo Batista de Indianápolis, uma igreja que nós queríamos que será uma igreja para ser uma chamatriz, um exemplo nobre de que significa de amar Israel. E começamos também no grupo Amigos de Sião, chamado AM, e com publicação na Nação Eterna. E, graças a Deus, nesta fase agora que o pastor Alexandre dirige o grupo Amigos de Sião, nas reuniões de sextas-feiras, está ativamente fazendo amigos para Israel. O propósito de Dona Linda e eu foi de combater antissemitismo, mas eu não creio que maneira melhor de acabar com antissemitismo é lutando contra. Eu gosto de lutar a favor. Então, a favor de que? Sião, a favor de Israel. Então, a maneira que nós
acabamos com antissemitismo é de ganhar pessoas para Jesus Cristo. Eu preguei antes de chegar aqui que se cada crente, cada pessoa que diz que conhece Jesus, que é salvo, pudesse ter costume de levar consigo folhetos com a mensagem de como ser salvo. E determinar cada pessoa que eu encontro, eu vou dar um folheto, um convite para nascer de novo, um convite para assistir a uma reunião, que as pessoas recebendo, o antissemita vai receber. E quando ele chega a entender o Evangelho, ele torna-se amigo de Israel. E este é o assunto, o resumo de tudo. E pastor Alexandre me perguntou, quando ele pediu que eu falasse alguma coisa hoje à noite, sobre o início de Amigos de Sião. De fato, o primeiro início que eu encontrei historicamente foi começado em Ur dos Caldeus, com uma pessoa chamada Abrão. E você pode ler sobre isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Deus disse para ele que ele ia abençoar as pessoas que abençoe a descendência dele. Primeiro grupo de amigos de Sião começou em Ur de Caldeus. Depois eu fui pensando um pouquinho mais de pesquisa, e olha, eu lembrei, olha, nós temos um cartão aqui, e este cartão que nós temos, Amigos de Sião, a pessoa para ser amigo de Sião com o nosso grupo tem que prometer de orar pela paz de Jerusalém, e olha, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, teve uma pessoa que escreveu isso, acho que se chama David, não? Deus usou ele para escrever. Então, este realmente foi mais uma ênfase de grupos Amigos de Sião. E olhando um pouquinho mais, eu lembrei, olha, Isaías teve uma coisa a dizer sobre isso, e então, Isaías 62, ele escreveu: defender o direito de Israel, a sua capital eterna, Jerusalém, unificado, indivisível. O que ele escreveu exatamente: por amor de Sião, não me calarei, até que saia a sua justiça. Isaías 62, 1. Vamos ser militantes a favor de Israel. Algumas pessoas perguntam sobre a estrela. Um judeu, o Rives, desenhou este modelo da estrela com Sião, e nós temos usado. E encorajamos todo mundo a usar. O que acontece quando usa? Eu ofereci para um amigo meu, uma pessoa da colônia, mesmo judeu e muito forte, maior que eu, mas ele disse: eu não vou usar aquele, você está querendo que alguém me mata? Eu disse: não, eu quero que você provoque pessoas a perguntar a você. Mesmo uma jornalista famosa do New York Times, que ela saiu de lá, ela foi mandada embora, ou saiu antes que podiam mandar ela embora. Ela falou que se todo mundo usasse uma estrela de Sião, vai provocar os antissemitas a perguntar: o que é isso? Por quê? E você confronta eles. Esta é uma coisa que tenho pregado desde o início do nosso grupo, e ainda eu prego. Pastor Alexandre tem estrelas, tem cartões, e você que não é presencial, ainda você pode entrar em contato conosco e participar. Mas tem mais uma. Para alguém diz: mas eu sou cristão. Olha, há cerca de 30 anos
da era comum, ou 30 que chama AD ou AC, uma pessoa, e justamente quando ele teve 30 anos, foi no calendário judaico 4.000, segundo o cronologista Usher. E ele mesmo falou sobre a questão de cristianismo. Ele diz que se uma pessoa quer ser cristão, ele tem que ser cristão aceitando o cristianismo dos judeus. João 4:22, Jesus Cristo mesmo falou. Pode olhar na sua Bíblia, marca, decorar. João 4:22 diz, salvação vem dos judeus. E se você diz que você tem salvação, você é cristão, e não tem nada a ver com Israel, pro-sionismo, eu convido você a se arrepender, a se entregar para Jesus, nascer de novo e tornar-se amigo de Sião. E quem não nasce de novo? A Bíblia diz, desde o início, Deus falou que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito Deus ofereceu desde o início, e eu convido você a aceitar, nascer de novo e tornar-se amigo de Sião. Pastor Alexandre vai dirigir a parte de oração. Ok? Pastor Ronaldo vai chegar para orar e pedir pela paz de Jerusalém, ore especialmente a favor dos Estados Unidos, que Deus move, que o presidente antissemita, anti-Israel, se modifica. Pode orar. Vamos nos colocar de pé, shalom a todos. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te louvar por esse momento tão especial que o Senhor está nos proporcionando. E aqui estamos para orar, Senhor, como a tua palavra nos ensina, orar pela paz de Jerusalém, orar pela paz de Israel. E é por isso que nós oramos nesse momento. Também incluímos esse pedido que o pastor Thomas colocou aqui. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de toda a história, mas, Senhor, também sabemos que o Senhor tem agido por meio da oração do teu povo. Então nós oramos, Senhor, pelo presidente dos Estados Unidos, pelas autoridades ali, para que se inclinem, Senhor, a favor do teu povo. Sabemos que está sendo costurado um acordo ali com o Irã, que esse acordo, Senhor, não seja prejudicial para a nação de Israel, para o povo de Israel, para o teu povo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue guardando o teu povo ali. Nós sabemos que, infelizmente, há pessoas ali, tantos terroristas ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, que muitas vezes atentam contra a segurança do povo de Israel. Nós pedimos que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor proteja o teu povo, que o Senhor dê sabedoria ali para a inteligência de Israel, que está sempre atenta para evitar esses ataques, que o Senhor abençoe Israel nesse momento também de transição política, que o Senhor, Pai, abençoe a nação de Israel e o teu povo de Israel, que aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Messias, que eles possam ter também os seus olhos espirituais abertos para entregarem suas vidas e corações ao Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos para os louvores de Sião. Quero convidar aqui o irmão Paulo Henrique, a irmã Jane e a dona Linda, e vamos começar com Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Novamente, irmãos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom a todos. Sejam bem-vindos. E vamos cantar mais um louvor. Revenu Shalom Alechem. Nós trazemos paz a vocês. Revenu Shalom Alechem, Revenu Shalom Alechem, Revenu Shalom Alechem, Revenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Revenu Shalom Alechem, Revenu Shalom Alechem, Revenu Shalom Alechem, Revenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. David Melech Israel, Hai, Hai, Vekayam. David Melech Israel, Hai, Hai, Vekayam. David Melech Israel, Hai, Hai, Vekayam. Yeshua Melech Hamlachim, Hai, Hai, Vekayam. Yeshua Melech Hamlachim, Hai, Hai, Vekayam. Yeshua Melech Hamlachim, Hai, Hai, Vekayam. Amém. Temos mais um cântico e vamos cantar agora Hatikva, a esperança, o hino nacional de Israel. Hatikva, a esperança. Enquanto dentro do coração a alma do judeu suspira, voltado para o oriente em frente, o olho para Sião espia. Ainda não pereceu nossa esperança, a esperança de 2000 anos, de ser um povo livre na nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. De ser um povo livre na nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Amém. Cantemos. Yehudi homia ulafati nizach kadima ayin lezion Sofia Yerushalayim Liotam Hoshi Be'atzenu Eretz Zion Yerushalayim. Amém. Podemos sentar?
Muito bem, nós queremos agradecer a todos que estão aqui conosco pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão. Amém, olha aí quantas pessoas, sejam bem-vindos. Bruhim Rabaim, sejam todos muito bem-vindos. E também nós temos as pessoas que estão nos acompanhando, né, pela internet. E eu quero então ler aqui a participação de algumas pessoas que estão conosco online, aqui no chat dos Amigos de Sião no YouTube. E nós temos o pastor Roberto, lá de Portugal, e ele diz aqui algo bem interessante, né? Thomas Gilmer, Alexandre Dutra e Miguel Nicolaevski, 3 grandes estandartes na defesa de Israel e, claro, firmemente apoiados pela Dona Linda, pela Jane e pela Cristina, irmãs muito queridas mesmo, né? Então, está aí uma participação do nosso querido pastor Roberto, lá de Portugal, para todos nós aqui, em especial para as nossas irmãs. Depois a Dona Linda vai chegar, e ela vai dar um testemunho também, né? Porque a Dona Linda, ela já foi chamada para o ministério, para Israel, lá no berçário. Depois de pequenininha, ela queria vir para o Brasil. Então, percebam que nada é coincidência, senão providência divina do pastor Thomas encontrá-la lá na universidade. Mas ela vai contar os detalhes já. Tá bom? Bem, mas nós temos mais aqui também outras pessoas, né, participando. Nós temos a irmã Salma, o José Carlos, o Momora, preparando aí a nossa caravana para Israel para o ano que vem, a nossa querida irmã Valda, Aguinaldo, também a Tânia, temos o Lélix, também aqui o maestro Edielso, dizendo Shabbat Shalom para todos nós e os parabéns para o TBI, e agradecendo aí, que festa, hein? Visita ilustre do Miguel com a gente aqui. E também nós temos a Maria da Consolação, a Rosânia, grandes amigas de Sião já de muitos anos, né? Também temos o Marcondes Galdino, dizendo Shabbat Shalom para todos, pastor João Peixoto com a gente, também dizendo Shabbat Shalom, lá de Anápolis, né? E de outros lugares temos irmãos aqui também participando. Então, nossa gratidão aí pela participação desses nossos queridos irmãos, e temos também um pessoal no Facebook que eu quero aqui reconhecer também, agradecer a participação. Temos vários irmãos, aqui o irmão Wagner, a Maria do Espírito Santo, também a Damares, o Fábio e outros irmãos que estão acompanhando aqui pelo Facebook, que Deus abençoe ricamente. Bem, antes de ouvirmos então o testemunho da Dona Linda e depois a palavra com o pastor Miguel, deixa eu dizer para vocês, né? Depois que o pastor Thomas aqui falou do cartão e da estrela, então, nós temos lá na nossa mesinha no fundo o cartão do compromisso dos Amigos de Sião, com os contatos aqui atrás, e também com a Maguen David, né, que é o nosso símbolo dos Amigos de Sião, escrito Sião em hebraico, tá bom? Então, se você quiser adquirir, pode nos procurar então depois no final, tá certo? Bom, eu não lembro, pastor Thomas, se ele... o número de quantas estrelas já foram produzidas, pastor, o senhor lembra? Foram quantas 1000 estrelas produzidas? O senhor perdeu a conta? Quantas estrelas foram produzidas? 15.000 estrelas, né? E lembra, pastor, que nós estávamos num evento da comunidade judaica e que eles estavam usando nossa estrela? O senhor lembra disso? Uma festa da comunidade judaica que eles estavam usando a nossa estrela? Lembra? É que eu não tenho audição tão bom e às vezes não ouvindo bem a pergunta eu respondo que não foi perguntado. Mas eu estou atrás e você na frente. Mas olha, graças a Deus para os milagres e bênçãos que Ele tem dado. Amém. Essa estrela já foi produzida por judeus crentes e judeus israelenses lá de Jerusalém. Já tivemos uma leva de estrelas produzidas em Jerusalém, né? E essas últimas foi produzida por um irmão judeu crente no Senhor Jesus que faleceu. Então está aqui de saudosa e abençoada lembrança, né? O Paul René Volovici. Então, quem quiser adquirir o cartão Estrela, é só me procurar lá atrás. E nós temos também 2 livros muito importantes. Isso que o pastor Thomas falou no início, né? Está aqui nesse livro, Cristianismo é Judaico. Esse, para mim, é um dos melhores livros, mais lindos que eu já li na minha vida sobre esse tema e também sobre o testemunho, né, de crentes a judeus.
da Edith Schaeffer, esposa foi o maior pensador do século XX, né, na área da teologia, o Francis Schaeffer. E ela faz aqui uma leitura de Gênesis a Apocalipse, sem fazer ali aquele intervalo dos 400 anos de silêncio, e ela faz uma leitura direta, e ela vai mostrando Jesus, ela vai mostrando a linha de sangue, né? O sangue derramado, e é realmente maravilhoso. Recomendo a leitura desse livro, você vai ser transformado por o que está escrito aqui, porque é um testemunho maravilhoso da forma como ela apresenta aqui a história bíblica, a história de Israel e a história do Messias. Um outro livro que é referência para a gente entender, né, as nações, a igreja e Israel, e nessa luta também contra a teologia da substituição, né, que alguns pregam, é esse livro aqui, O Plano das Épocas, do pastor Paulo Geiler. Ele foi realmente um erudito, um acadêmico, mas também ele fundou a missão, né, de preparo para os missionários que iam trabalhar nas tribos indígenas. Então, ele vai ser o fundador do PNL, né, a escola teológica que prepara os missionários que vão trabalhar nas tribos indígenas. Mas a ligação dele com Israel, né, é muito profunda. Ele já é falecido, mas deixou essa obra que é maravilhosa sobre as 7 dispensações, o plano das épocas. Se você ler esse livro, vai ser mais fácil você, inclusive, interpretar as Sagradas Escrituras. Você vai saber encaixar cada porção da palavra no plano das épocas de Deus, tá bem? E o pastor Thomas me enviou aqui, e ele é responsável, ele diz que eu fui um dos causadores para chegar nesse livro aqui, né? E o professor Cristiano, né, falou que o pastor Thomas é a pessoa responsável por ter publicado esse livro, que fala sobre a preservação das escrituras sagradas dos judeus ibéricos às traduções da Era da Reforma. Então, é um livro muito importante para a gente entender como que Deus preservou, né, não só o povo, mas as Sagradas Escrituras, né? E como os judeus dispersos pelo mundo, né, aparentemente errante, eles estavam levando ali o testemunho de Deus e das Sagradas Escrituras, né? Então, está aqui um livro também que quem quiser adquirir pode nos procurar no final, após o Kiddush, tá bem? Então, a dona Linda vai chegar e ela vai dar um testemunho aqui, e depois o pastor Miguel vai estar com a palavra. Bom, eu sou filha de missionários. Meu pai foi missionário para o México e também para Costa Rica. Meu pai amava muito Israel. Eu não me lembro quando eu era criança de conhecer nenhum judeu. Mas quando fomos para Costa Rica, tinha muito judeu na área comercial. Pessoas que tinham ido lá, fugidos de Alemanha, etc. E uma coisa muito interessante que aconteceu lá. O meu primeiro contato, assim, direto que eu sei com judeu. Meu pai precisava de uma casa grande que tivesse espaço para cultos e também para instituto bíblico. Ele encontrou a casa perfeita bem no centro de San José, em Costa Rica. E aí ele ficou sabendo que os donos eram judeus. E os donos, quando falaram com meu pai, não alugamos para pessoas idólatras. Nós não queremos idolatria na nossa casa. E meu pai disse, mas nós não adoramos ídolos. Nós não vamos trazer nenhum ídolo para dentro da sua casa. Aí meu pai explicou para eles o que nós cremos sobre a palavra de Deus, sobre o povo judeu, sobre quem é Abraão, Isaac e Jacó. Eles alugaram aquela casa. Foi uma surpresa muito grande, mas eu não sabia naquela época que Deus ia me chamar para trabalhar com os judeus.
Eu, com 9 anos de idade, senti o chamado para o Brasil através de um testemunho de um missionário de Amazonas que visitou a nossa igreja nos Estados Unidos, onde meu pai foi pastor na época, antes que a gente foi para o México. Mas eu estou admirada de ver como o Brasil foi construído por judeus, praticamente. É incrível ver as histórias dos judeus que fundaram o Brasil. E a gente encontra pessoas assim que têm origem judaica. Meu marido sempre falou, mas eu não percebi isso tanto nos nossos primeiros anos aqui no Brasil. Mas como o tempo passa, esta semana nós estávamos no shopping e uma pessoa viu a estrela de meu marido. Aquela estrela, o que significa? Então aí meu marido falou. E ele falou, eu sou descendente. Eu pesquisei isso, eu vi isso. E ele se interessou muito no trabalho que estamos fazendo. Então, foi quando eu fui para a faculdade que eu conheci o Thomas. Eu estava lá apenas 3 dias quando a gente se conheceu e ficamos juntos até hoje. Mas vendo o interesse dele no povo judeu e também ouvindo os testemunhos, mas uma coisa que me impactou muito na faculdade, eu nada sabia sobre o Holocausto. Eu não sabia, eu não ouvi falar sobre isso na história, na escola. Eu não sei o quanto que os meus pais sabiam sobre o que tinha acontecido. Não sei, realmente. Mas um filme que passaram na faculdade, sobre Let My People Go, deixai ir o meu povo. Fiquei horrorizada. Como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessa com outro ser humano? Isso me tocou profundamente. E se eu duvidasse que Deus tinha chamado Thomas Gilmer para trabalhar com judeu, eu teria que... Porque todo lugar que ele vai, ele encontra um judeu. É incrível. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado, dona Linda. Muito bem, então agora eu quero chamar o pastor, professor Miguel, que está conosco, né? Ele é muito generoso, Miguel, porque quando nós chegamos lá em Israel, né, Jane, com o Nicolas e o Gabriel, nós encontramos ele, a Cris, o Ariel e a Hadass lá na Erorui, né, na congregação, e foi de Deus assim, né, porque ele disse isso, né, foi de Deus. Eu falei, por que, Miguel? Aí ele falou assim, é porque eu acabei de ficar desempregado. Lembra disso? Eu falei, e como é que isso pode ser bom? Não, porque eu vou levar vocês onde vocês precisam conhecer Israel, e nos apresentou de norte a sul, leste a oeste. Então foi assim uma coisa maravilhosa, um presente de Deus, uma dádiva celestial. Ele e o pastor Cláudio também, né? Foi uma bênção para nós, e a gente então pôde estar lá indo para vários lugares que só o Miguel conhecia, né? Que turista nenhum ia. Conhece cada metro quadrado de Israel, o professor Miguel, professor de hebraico bíblico moderno, de geografia e também de história de Israel. Então é um prazer ter ele aqui. E sempre que ele vem para o Brasil, quando, né, a gente consegue marcar, ele faz um sacrifício, um esforço de vir para São Paulo. Então a gente fica muito feliz, muito honrado com a presença dele aqui. Já recebemos ele, a família em casa, e agora ele sozinho, outras oportunidades também sozinho, mas sempre é uma grande bênção o carinho que ele tem por nós aqui em São Paulo, né, pela nossa família, pela nossa igreja e pelo nosso ministério. Então a gente se sente muito honrado com a presença desse servo de Deus que foi dotado com vários dons e talentos dados por Deus, né? E que ele vai comentar um pouco aqui também, e que Deus possa usá-lo ricamente e poderosamente no nosso meio e nos outros lugares que ele passou, que já foi uma bênção, e também nos lugares que ele vai passar, que seja uma bênção também. Então vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar pela vida do Miguel, da sua família, e que Deus possa abençoá-lo sempre nessa jornada, no chamado que Deus tem para ele e como Deus tem trabalhado na sua vida nos dias de hoje. Pai, te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo,
sabemos do carinho, do amor que Ele tem, ó Deus, por todos nós que amamos Israel e que servimos ao Senhor, e o tempo dele tem sido doado para a edificação da Tua igreja, o despertamento, e também produzindo, ó Deus, conteúdos maravilhosos, ó Pai, numa perspectiva judaico-messiânica profunda das Sagradas Escrituras, da terra de Israel, do povo judeu, que é o seu povo, e também, ó Deus, o testemunho que Ele tem dado lá. A sua família é um testemunho em Israel e nós nos alegramos muito em saber disso, ó Deus, como o Senhor tem usado a Cris, ó Deus, o Ariel, a Adás, a Moriá, ó Deus, na terra de Israel, e ali essa família tem sido uma grande bênção nas congregações por onde eles passam, nas congregações em que eles apoiam e ajudam, e também, ó Deus, todos aqueles que chegaram até Israel através deles, ou que lá conheceram os Teus servos, têm visto, ó Deus, e contemplado a bênção que é essa família em Eretz Israel. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos Teus servos e rogamos a Tua bênção, a Tua proteção sobre a vida deles, ó Deus. O Senhor mesmo já os livrou da morte na terra de Israel, o Senhor deu a eles uma nova vida física através daquele livramento, daquele acidente terrível, Senhor, de imprudência, ó Deus, daqueles motoristas, ó Deus, daquela pessoa que estava dirigindo e que bateu no carro dos Teus servos. Senhor, tira toda a sequela, se algo ainda ficou, corta completamente e que a saúde dos Teus filhos seja restabelecida pelo Senhor, para que eles continuem frutificando em Israel. É o que eu te peço e agradeço pelo carinho dele, pelo amor dele, pelo nosso ministério, os amigos de Sião e pelo tempo que ele está conosco aqui. Te agradecemos por isso e oramos assim, no nome maravilhoso e precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Messias. Amém. Poder sentar, irmãos, o pastor está com a palavra. Deus abençoe, seja bem-vindo. Bem, esforço algum. TBI e Ministério Amigos de Sião é parada obrigatória. Alexandre não contou, mas a gente lá fazia churrasco, a gente andava pelas montanhas, a gente fazia acampamento, tá? Então ele tem muita história na mala para contar. Bem, como se falou muito aí sobre a história dos Amigos de Sião, antes de começar a falar sobre testemunho, em Israel, que esse é o tema de hoje, eu quero citar dois personagens bíblicos amigos de Sião. Dois personagens bíblicos amigos de Sião, e para isso eu quero que a gente leia, é um pequeno texto. Primeiro nós vamos ler, é o livro de Samuel, está ouvindo direitinho? Tá. O livro de Samuel, capítulo 15, tá? A partir do versículo 20, metade do 20, a gente está falando aí, quem se lembra da história, Absalão persegue o próprio pai, Davi. E Davi sai de Jerusalém e vai subindo ali o Monte das Oliveiras, então um monte de gente que amava Davi começa a seguir Davi. Vai fugir junto com Davi, vai ajudar Davi. E é neste momento que Davi identifica entre eles uma pessoa que não é hebreu. O nome desse personagem bíblico se chama Itai. Na minha opinião, Itai é um dos personagens bíblicos que menos a gente sabe sobre eles, mas um dos personagens bíblicos mais interessantes que nós temos. Itai é chamado de Itai o Geteu. Ou seja, ele era da cidade de Gat, ele era filisteu. Então, na segunda parte do versículo que eu falei aí, o século 20, que Davi já despede ele, Davi diz, Ve'ani olech al asher ani olech, shuv ve'hashev et achicha imcha chesed ve'emet. Então, Davi fala, olha, eu vou para onde eu tenho que ir, mas você volta, e despede, você e os seus amigos vão para onde que vocês têm que ir. Davi, entre outras palavras, está falando, meu amigo, a corda está no meu pescoço, é melhor vocês irem embora, porque senão vai estar no pescoço de vocês. Mas a resposta de Itai surpreende Davi. A resposta de Itai surpreende Davi. E isso demonstra o coração de um verdadeiro amigo de Sião. Vamos à resposta de Itai.
versículo 21, ויען איתי את המלך ויאמר חי אדוני וחי אדוני אדוני המלך כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך אם למוות אם לחיים כי שם יהיה עבדיך. Versículo 21. E respondeu Itai para o rei e disse: Viva o Senhor e viva o meu senhor o rei, que no lugar onde estiver o meu senhor o rei, se é para a morte ou para a vida, lá eu estarei. Lá estará o teu servo. Gente, o que aconteceu com esse filisteu? Que ele está dizendo, se a corda estiver no seu pescoço, que ela esteja no meu pescoço também, porque, entre outras palavras, o teu Deus é o meu Deus, e onde você morrer, eu morrerei. Isto é ser amigo de Sião. Nós temos um outro texto muito parecido, eu quero que a gente leia também, porque isso tem a ver com o testemunho que eu vou estar falando sobre. Sobre o que eu vou estar falando? Sobre testemunhar em Israel. Repare no comportamento que levou Itai a fazer uma declaração como essa. Como ele chegou a esse ponto? Ora, ele chegou a isso através de Davi. Agora eu quero que vocês leiam comigo o livro de Ruth. Acho que eu nem precisava ler depois que eu falei o nome do livro. Mas vocês já vão entender que o comportamento de alguém produziu uma amiga de Sião. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vatomé Ruth. Depois que Noemi fala assim, vai embora, vai. Já morreu teu marido, já morreu o marido da outra, meu marido também já morreu, está uma desgraça mesmo. Vai embora, volta para os teus pais, vai comer lá, vai se vestir lá. Quem sabe Deus não visita você, não te dá um outro marido. Então a resposta de Ruth, dessa amiga de Sião é, Vatomé Ruth, אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהיך אלוהי. E disse Ruth, não me fira mais, para te abandonar e retornar para trás de ti, pois para onde você for, e no qual você dormir, eu dormirei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Nós vemos aqui duas declarações de verdadeiros amigos de Sião. Já que falamos agora sobre os amigos de Sião, agora a gente consegue entender o método de Deus para revolucionar silenciosamente a vida de uma pessoa. E o método é um só. Testemunho pessoal. Tanto Davi quanto Noemi conviveram com pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. E essas pessoas foram influenciadas de forma tremenda e chegaram à salvação e à fé no Deus de Israel. Nós, como crentes judeus messiânicos, ou mesmo crentes cristãos no Brasil, se nós queremos alcançar o povo de Israel, ou os gentios de uma forma geral, a ferramenta mais eficaz que nós temos é a conexão interpessoal, o relacionamento pessoal com o nosso próximo e o bom testemunho enquanto fazemos isso. Eu quero lembrar também as palavras de Jesus. Jesus, em Mateus 9,36, diz assim, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam como ovelhas, desgarradas, que não têm pastor, e disse, orai para o Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. E quem são os trabalhadores de Deus? Somos nós, todos nós que cremos no Senhor. Não basta crer e ficar em casa. Não basta crer e ficar na frente das redes sociais, ou da televisão, ou indo ao culto toda semana. Nós precisamos interagir e transformar o mundo através do nosso testemunho. Bem, em Israel nós temos assim
não chega a ser uma explosão, mas sim uma exponenciação da evangelização. Quando eu cheguei em Israel em 96, a população de judeus messiânicos era 2.500 judeus messiânicos em todo o país, representando apenas 0,02% da população. Gente, não chegava nem a 0,01%. Era 0,002% da população. Hoje, em Israel, é claro que o percentual não mudou muito, a gente está falando aí de mais ou menos 0,5%, mas nós temos hoje cerca de 25 mil a 30 mil judeus messiânicos. E eu vou dizer para vocês que a grande maioria deles não foi levado à decisão por um megafone, por um culto público, por um trabalho evangelístico nas ruas. Eles foram alcançados através da relação interpessoal. Assim como nós acabamos de ler nas Escrituras. Como gentios, pagãos, nós estamos falando aí de Itai, que era geteu, filisteu, inimigo do povo de Israel, e Rute, que era moabita, um povo também inimigo do povo de Israel, no período dela. Ambos chegaram à fé através do testemunho pessoal. E a coisa mais importante que nós temos hoje em Israel é o testemunho pessoal. Alexandre, se lembra que eu trabalhava onde, Alexandre? Quando você chegou lá? Pastor Alexandre? Está lá atrás. Quando eu cheguei em Israel, eu trabalhava numa multinacional. Então, eu perdi o emprego. Falei, Alexandre, agora eu tenho tempo para levar você onde for. Mas quando a gente estava terminando o processo ali, eu recebi um novo emprego. E esse emprego era na polícia de Israel. Tá? Trabalhei no setor de tecnologia como civil dentro da polícia de Israel. E eu costumo dizer, e abrir todas as reuniões que eu falo sobre evangelismo, o lugar que eu mais evangelizei em Israel foi o lugar onde era mais proibido evangelizar em Israel, dentro da polícia de Israel. Foi ali que, diariamente, as pessoas me perguntavam sobre a razão da minha fé. E eu pude testemunhar. Pude orar por pessoas que eram ateias. Pessoas que eram ateias. Chegavam ao ponto, Miguel, você pode vir orar por emprego da minha esposa, saúde da minha filha. Ultra-ortodoxos chegaram a me chamar para ir na casa deles na sexta-feira para conversar com eles. E as esposas dizerem, ele é o melhor amigo seu lá na polícia. Ele não chama ninguém para vir antes do Shabat em casa, mas chamou você. Por que eu estou contando isso, gente? Porque, mesmo diante de circunstâncias como essa, nós não podemos nos calar, nós não podemos temer, nós não podemos ficar apáticos, nós temos que testemunhar, dar bons exemplos e ganhar almas para Cristo. Há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, na realidade 15 anos atrás, uma parte da minha família judia imigrou para Israel depois que eu imigrei, já estou há 26 anos em Israel. Chegaram lá, todos não crentes. Começamos a nos relacionar. É churrasco aqui, é aniversário ali, é passeio ali, que eles sabiam que eu gostava de passear. Vão fazer acampamento, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E o relacionamento vai crescendo, Elas já tinham ouvido o testemunho de duas primas minhas, já haviam ouvido o testemunho da madrasta delas, mas ainda não tinham tomado uma decisão. Então o relacionamento vai crescendo, e elas montam um negócio, o negócio quebra. E elas começam a pedir, Miguel e Cristina, orem por nós. Nós começamos a orar, e Deus começa a trabalhar ali. E dentro da dificuldade que elas passam, elas têm que desmontar aquele negócio e ir para outro lugar, começam a tentar se levantar novamente, e a gente acompanhando eles em oração, e a coisa vai crescendo, e a coisa vai melhorando, e os problemas vão sendo solucionados, e Deus vai provendo. Chega um momento em que elas dizem, nós queremos conversar com você. Me chamam na casa delas, preparam um jantarzinho, a gente sobe no terraço, 2h30 de conversa sobre Jesus, Yeshua. No final, elas dizem assim, nós cremos.
Nós queremos ser batizadas por você. Nós preparamos ali um programa com algumas irmãs para fazer um discipulado, fizeram um discipulado, fomos ao Jordão e batizamos. O milagre acontece quando nós estamos dispostos a sermos exemplos e a darmos bom testemunho e não temermos diante do que fulano, ciclano e o mundo e Satanás sopra em nossos ouvidos. Falei sobre meu testemunho, agora eu quero falar sobre os jovens de hoje. Como é o testemunho dos jovens de hoje? Meu filho está com 23 anos, está estudando psicologia hoje, e está também trabalhando numa organização messiânica, não sei se você está sabendo disso, e ali ele ajuda a distribuir alimentos e eletrodomésticos e coberta e casacos durante o inverno. E uma das coisas que levou ele a mudar de direção, porque meu filho ele chegou numa época que ele estava pensando até em ser político, tá? Ele dizia, eu quero ajudar as pessoas, então talvez um dia eu possa ser primeiro-ministro de Israel e ajudar muitas pessoas. Mas ele, nessa época, estava um tanto afastado, um tanto frio na fé. Só tinha planos materiais, você isso, você aquilo. E ele pensou até assim, para ser um político, o que eu preciso ser em Israel? Para você ser primeiro-ministro, existe um patamar que você precisa subir. E o patamar é ser um oficial das Forças de Defesa de Israel. Então ele pensou assim, eu vou ser um combatente das Forças de Defesa de Israel, isso aí é meio caminho andado para eu poder entrar na política e ganhar um nome e poder ajudar muitas pessoas. Então nós estávamos orando, porque você sabe, pais se preocupam com os filhos. Você vai ser combatente, pode tomar uma bala, pode entrar num conflito, ser chamado para uma guerra. Eu já tive, assim, muito tempo ligado ao exército por causa do tempo que eu cheguei lá, eu tive que servir durante um tempo. Nós queríamos dormir, em resumo. Tá? E eu até fui contra a decisão dele de ir para ser combatente. Eu falei isso para ele, olha, eu sou contra, mas eu vou te abençoar. E antes de ir lá para ser combatente, ele começou a orar muito e nós fizemos um jejum a respeito da vida dele. Ele foi no acampamento de jovens. As igrejas investem muito nos jovens, e lá nesse acampamento ele foi impactado. Ele falou, eu vou ser combatente, mas agora eu entendo que eu não preciso ser mais primeiro-ministro, eu preciso ajudar as pessoas diretamente. Deus começou a trabalhar no coração dele. Ele teve um problema grave de fraturas nos ossos, por causa do excesso de esforço. Carregando peso e fazendo corridas longas, eles caminham e correm 30, 40 quilômetros numa noite. Enfim, terminou o exército, foi uma dor de cabeça, porque a gente tinha que ir buscá-lo, às vezes de madrugada, às vezes na faixa de Gaza, às vezes lá junto à fronteira com o Egito, às vezes no meio da Samaria, e às vezes eu não estava, minha esposa tinha que ir, em certos lugares eu não deixava ela ir por causa do perigo. Mas acabou o processo, e ele concluiu o processo, e hoje está servindo aí nessa organização, continua testemunhando, está estudando psicologia para ajudar outras pessoas, mas ele contou vários acontecimentos importantes no Exército. E o primeiro acontecimento que ele contou é que, no primeiro dia que ele tinha que ficar no Shabat, ele resolveu levar a Bíblia dele, que inclui o Novo Testamento, e entrar na sinagoga para orar. Primeira vez deixaram, segunda vez deixaram, terceira vez perceberam que tinha o Novo Testamento. Falaram, você não pode fazer isso aqui. Então, para onde ele foi? Ele foi para a porta da sinagoga. Todas as manhãs ele ia para a porta da sinagoga. Terminava a oração dele, ele começava a cantar. Ele tem um vozeirão, ele é um baixo, bem afinado. Começava a cantar e a louvar a Deus. Chegou ao ponto que os colegas dele, na época que ele estava de folga do exército, ligavam para ele e diziam, Ariel, canta uma dessas músicas suas para nós. Eles estavam lá presos, guardando o país, ligavam para ele, a gente às vezes estava na mesa. Pai, mãe, eu preciso sair. Por quê? Meus colegas estão pedindo para eu cantar um dos louvores. Vocês entendem como Deus opera? O Senhor usa esses jovens de forma tremenda. Depois, quem quiser, eu mando também um Instagram aí da minha filha, Hadass. É a filha mediana.
tem 19 anos. A Darcy tem um talento incrível para tocar instrumentos e para cantar. Na escola, ela está fazendo agora arquitetura pelo Exército, inclusive. Ela está com 19 anos, ou seja, ela passou da idade por causa do programa que ela está. E ano que vem ela entra no Exército com 20 anos. Deverá ficar mais 2 anos por causa da faculdade que ela está fazendo no Exército. Mas a Darcy, ela tem um talento incrível para escrever, para tocar e para cantar. E todos os jovens da escola dela conhecem esse talento. Então, de vez em quando ela publica alguma coisa, ela publicou, antes da viagem, um louvor no Instagram público dela. E, gente, 90% dos comentários são de jovens israelenses não crentes. E as palavras que ela diz são as palavras de Jesus. Está falando do amor de Deus e de Jesus. Então, o testemunho de Israel passa exatamente por isso que eu falei com vocês. A relação pessoal. Eu quero aproveitar toda essa questão aí da evangelização para que nós entendamos que aquilo que Deus tem para nós é algo maravilhoso e quebra as artimanhas de Satanás sobre a salvação e a redenção do povo de Israel. Para isso, eu quero convidar vocês a lerem Romanos 11. Romanos 11. Espera aí. Ok. A gente fala sobre antissemitismo, o pastor Thomas lembrou aí a questão do antissemitismo. E para quebrar essa questão do antissemitismo entre os crentes, entre os cristãos de uma forma geral, eu quero utilizar esse texto em Romanos 11, versículo... Ok, nós podemos utilizar, na realidade, 2 versículos, né? Versículo 7, depois eu vou pular para o versículo 15, tá? ובכן, ישראל לא השיג את מבוקשו, אבל הנבחרים השיגו, והשאר יקשו לבבם, ככתוב, נתן להם אלוהים רוח תרדמה, עיניים לא לראות, ואוזניים לא לשמוע, עד היום הזה. Esta é a teologia da substituição. Israel não conquistou, não conseguiu alcançar a salvação. Porém, Deus deu a eles, isso porque Deus deu a eles olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Se nós pegássemos somente esse versículo, essa seria a teologia da substituição. Mas, continuando, devemos ler o capítulo 11. Se você quer amar o povo de Israel, leia o capítulo 11 de Romanos inteiro. Se você quiser entender não somente o que Deus está para fazer com o povo de Israel, mas também como Ele marca o dia em que Ele vai ressuscitar os mortos. Escutem bem o que eu estou falando. As pessoas procuram datas. Eu procuro eventos. Então, se você quer saber qual é o evento que vai marcar a ressurreição dos mortos, eu vou ler e traduzir agora, literalmente, o versículo 15 para vocês. Paulo fala amplamente sobre a questão da substituição e da não substituição do povo de Israel. Mas quando ele chega no capítulo 15, ele diz assim: Harei pois que, sendo o desprezo deles, ou a falta de aceitação deles, a aceitação do mundo, matie hashavatam. Então, o que será o retorno deles? Ou seja, quando Deus resolver aceitá-los, o que será? E Paulo responde de forma profética: Im lo tkuma mimavet elei chaim. Eu vou traduzir esse trecho novamente. Se o desprezo deles, ou
a ignorância deles é a aceitação para o mundo, qual será o retorno deles, senão a ressurreição da morte para a vida? A ressurreição da morte para a vida. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer o seguinte, que nos últimos dias, quando Deus receber novamente o povo de Israel, através de testemunhos como o que vocês têm ouvido aqui, e têm dado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Manaus, lá em Israel, quando o povo de Israel começar a aceitar a palavra de Deus como ela é, a Yeshua como ele é, então Deus operará o milagre que nós esperamos há 6.000 anos, a ressurreição dos mortos. Então, esse é o motivo principal pelo qual nós, como crentes, devemos amar. Em primeiro lugar, o Deus de Israel. Em segundo lugar, o povo de Israel. Ore por Israel. Abençoe Israel. Se você quer ter uma vida como crente, plena em Yeshua, precisa passar por esse amor. Por aqueles que foram rejeitados temporariamente. Sabe para quê? Para que vocês entrassem. Se Israel não fosse rejeitado, os gentios não entrariam. Quem pagou o preço? Só Yeshua pagou esse preço? Só Jesus pagou esse preço? Não. Milhões de judeus pagaram esse preço ao longo da história por nós. Se Jesus pagou o preço mais alto do universo, o segundo preço mais alto do universo, quem pagou foram os judeus. Para que nós fôssemos alcançados pela misericórdia de Deus. Então, a nós como crentes, está a obrigação de orar, de amar, contribuir, testemunhar e apoiar o povo de Israel. O povo de Israel não é inocente. Vocês devem ter visto parada gay em Tel Aviv, né, gente? Ou em Jerusalém. O povo de Israel não é inocente. O povo de Israel é uma nação como qualquer outra nação. Nós temos pessoas ímpias no Brasil, temos pessoas ímpias em Israel e nos Estados Unidos, e em qualquer país do mundo. O percentual de ímpios é praticamente o mesmo em qualquer país do mundo. O percentual de LGBT é o mesmo em qualquer país do mundo. O percentual de bandidos é o mesmo em qualquer país do mundo. O que faz a diferença são as leis, a tradição, o quanto esse país é conservador ou não. Isso é que faz a diferença. É o que chega na mídia. Vocês acham que o mesmo percentual de LGBT que existe no Brasil ou em Israel não existe no Irã? Existe. Só que se o iraniano botar a cabeça para fora e dizer eu sou, eles vão cortar na hora. O mesmo percentual existe na Arábia Saudita. A maldade está em todo lugar. Mas qual é a diferença entre o povo de Israel, o povo brasileiro, o povo dos Estados Unidos, qualquer país do mundo? Qual é a diferença? Eles são mais santos, por quê? Ora, a palavra santo em hebraico ela tem um significado muito mais amplo do que a gente imagina. A gente acha que santo aqui é alguém puro, intocável, imaculado. Mas não é esse o significado da palavra santo em hebraico. O significado é separado para um ministério, para um serviço. Por exemplo, se eu disser assim, este livro é santificado para pregar na igreja, eu vou dizer, a Sefer é Mukdash, Leatafá, Bakeilá, Mukdash, de Kadosh. Ou seja, ele foi separado. Mas eu também posso dizer isso para esse copo com água que está aqui, para essa cesta que está aqui. Ora, tem aqui bactérias, vírus, tem tudo. Eu não precisei mergulhar isso aqui no mikve para purificar. Se eu mergulhar isso aqui no mikve, o que vai acontecer? Vai estragar.
A palavra santificado, no hebraico, é uma palavra para algo que nós separamos para um objetivo determinado. E a única diferença entre o povo de Israel e os gentios é que, querendo ou não, Deus escolheu a Israel para isso. E nós, como servos, temos que entender isso. Temos que amar isso e lutar por isso. É isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Se você ainda não entendeu esse propósito, se você deseja agora mudar de direção e investir realmente nesse propósito, em oração, em ofertas, em trabalho ministerial, existe um ministério aqui maravilhoso, Amigos de Sião. Nós já nos conhecemos há tanto tempo, né? Invista em lugares como esse. Participe das programações aqui. Ore por Israel. Guarde, de certa forma, o sábado, santifique-o e coloque ali em oração também o povo de Israel. Eu tenho certeza que aquilo que está escrito lá em Gênesis, capítulo 12, se cumprirá na sua vida. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Miguel. Agora nós vamos abrir para as perguntas, irmãos. E os irmãos também... deixa eu levantar aqui. Vou chegar mais para frente, tá? Menos formal. Isso. Os irmãos também que estão na internet, no YouTube, no Facebook, também podem enviar as suas mensagens, tá bom? As suas perguntas. Bem, o microfone vai passar, mas eu quero fazer a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta de muita gente também. O Miguel trabalhou em várias áreas lá em Israel, e tem toda uma questão, né, de que você é proibido de pregar publicamente. Você falou do testemunho pessoal. Mas, e também em relação a esses que dão seu testemunho pessoal, como é que fica eles em relação ao governo ou aos judeus ultra-ortodoxos? Como é que é a relação pessoal, individual de cada judeu crente em Jesus lá em Israel? Para quebrar um pouco aí o preconceito que nós temos de que Israel é um país religioso, eu quero dizer para vocês, em termos numéricos, nós temos aí cerca de 7,5 milhões de judeus, o restante são árabes, que são divididos em árabes cristãos e árabes muçulmanos. Cerca de 20% são árabes muçulmanos em Israel, e o restante, cerca de 5% no máximo, são cristãos. Mas esses cristãos de 5% não são judeus messiânicos, gente. Eles são católicos, são cristãos ortodoxos armênios, cristãos ortodoxos gregos, russos e assim por diante. Então, quando você fala a palavra cristão lá em Israel, notzri, é uma referência a esses cristãos. Cristãos que são o quê? Como a irmã disse? Cristãos idólatras. Cristãos que têm imagens e estátuas. Se você usar o termo notzri, se eu falar lá em Israel, eu sou notzri, as pessoas vão dizer, você é pagão. E é por isso que os judeus messiânicos se diferenciaram utilizando o termo, eu sou judeu messiânico. Porque eu sou um judeu que reconhece a Yeshua como Messias. Meshichi em hebraico. Meshichi, Messias em hebraico, Mashiach. Então, do Mashiach. Então, é por isso que nós diferenciamos. O número é pequeno. Nós falamos sobre o testemunho pessoal e eu quero dizer para vocês que eu mesmo ali, quando estava na polícia, fui ameaçado dentro da polícia. Alguns disseram, olha, não fala para XYZ, porque senão você vai apanhar. Um dia eu estava na Cidade Velha também, ouvi pessoas falarem blasfêmias contra Jesus, um árabe e um judeu blasfemando contra Jesus, falando coisas absurdas. Eu entrei no meio da conversa e falei, vocês não entendem de nada. Vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês nunca leram. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, no Talmud diz assim sobre Jesus, no Corão diz assim sobre Jesus, e aí o judeu rapou fora, depois o árabe rapou fora, ficaram dois ultra-ortodoxos e falaram, vamos embora, senão a gente vai ter que bater nesse
Jesuszinho. Tá bom? Então, a ameaça, ela existe. Ela existe. Já fui censurado em empresas quando eu dava testemunho. Pessoas que não suportam a fé, simplesmente tentam conspirar para derrubar. Por outro lado, em algumas empresas, principalmente nas empresas de tecnologia, a grande maioria é laico. Ora, quero lembrar o que é laico. Laico é uma pessoa que não tem fé. É uma espécie de agnóstico. Ateu. Às vezes ele crê que existe um Deus de alguma forma, mas ele não se preocupa com isso. Acho que é bem parecido com os laicos do Brasil. Ah, Deus existe, tá bom, Deus existe. Ele vai lembrar de Deus quando tiver turbulência no avião. Ele vai rezar até Ave Maria. Se ele não conhece outra reza, ele vai rezar Ave Maria. Tá bom? Então, a grande maioria dos judeus, dentre esses 7,5 milhões, cerca de 60% são laicos. 60% laicos. Nós temos aí mais de 20% da população que é tradicional e ortodoxa, e nós temos mais 20% que são ultra-ortodoxas. Então, é de se esperar que haja esse atrito, que haja esse conflito, que haja essa pressão. Já ouvi falar também de judeus messiânicos que apanharam da polícia. Tá? Já ouvi falar isso. Agora, o que é mais triste não acontece em Israel, acontece no território palestino. Quando as pessoas chegam à fé no território palestino, se elas não fugirem o mais rápido possível, elas são presas. Depois de presas e condenadas, algumas podem apodrecer na prisão ou simplesmente serem mortas de diversas formas. Já ouvi falar e isso é testemunho fiel, gente, de primeira mão, pessoas que foram crucificadas nos territórios palestinos, outras foram baleadas e os corpos arrastados nas ruas das aldeias como exemplo. É uma coisa muito triste. Então, se você está preocupado com a perseguição dentro do território de Israel, vamos dizer assim, a situação está muito melhor do que no território palestino. Sim? Temos uma pergunta lá atrás, só um detalhe, irmão. Só um detalhe, nós estamos tendo uma invasão aqui no chat, então a gente está tentando denunciar e bloquear, tá bom? O Cadu está fazendo isso por nós. Não é brincadeira, né? Começa a falar de Israel, de Jesus, a gente sabe que o inimigo vai atacar. Mas o irmão tem uma pergunta agora, depois o irmão Astocélio, depois a irmã, vamos passando. Boa noite, pastor Miguel. Meu nome é Joel. Prazer. Eu fiquei muito impressionado quando estive em Israel em 2010, a falta de liberdade que o judeu tem de andar ali ao derredor. Então, numa das nossas visitas lá, que nós fomos até Jericó, o nosso guia judeu... Teve que descer. Ele desceu da nossa van e nós seguimos apenas com o motorista, que eu acredito que era árabe, né? Ou seja, conversando com ele depois, imaginando, mesmo na divisa do Egito ali, ele também não seguiu conosco até lá. O que me deixou muito impressionado em 2010 foi isso daí, a falta de liberdade que o judeu tem de andar ali na sua própria terra. Na sua própria terra. Eu fiquei muito impressionado com isso na época lá. Uma das coisas que eu digo é assim, olha, isso depende muito de quem é o guia ou de quem é o judeu, né? Em que situação ele está. Eu costumo dizer assim, infelizmente, nós sofremos de antissemitismo por semitas. O que isso quer dizer? Que o que acontece em Israel é antissemitismo, mas ele é impulsionado por semitas, alguém que não deveria sofrer antissemitismo, que são os árabes. Os árabes é um povo semita, mas eles são antissemitas. Por quê? Porque eles foram ensinados assim. Eu publiquei um artigo falando sobre as raízes nazistas da autoridade palestina. Um dos primeiros líderes fortes entre os palestinos é o Mufti de Jerusalém, que estava vivo na época do Império Otomano. Quando chega aí, período da Segunda Guerra, já tem o mandato britânico, ele já era muito conhecido, tinha muita influência,
ele apregoava a destruição de Israel e a morte aos judeus, ele vai à Europa Oriental e se encontra com Adolf Hitler e promete a Adolf Hitler exterminar os judeus que escaparem da Europa. Agora vocês estão entendendo de onde vem esse ódio apregoado nos livros de escola palestinos. Se você abrir um livro de escola palestina, você vai ver figuras de judeus de macaco, porco, feras terríveis com unhas grandes, exatamente como havia na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o mundo tapa os olhos para isso. Então, isso se reflete no que você está falando, porque o mundo diz assim: os judeus lá em Israel fazem apartheid com os palestinos, não deixam eles ter direito às terras, não deixam eles construir onde eles querem. Em primeiro lugar, não existe palestinos. Vamos abrir um parênteses aí. Mas, em segundo lugar, na realidade, o apartheid é um apartheid palestino. Eu vou explicar por quê. Se hoje eu, como judeu, ponho um kipa na cabeça, solidel, entro numa aldeia palestina, na área a possibilidade de eu sair vivo é mínima. Eu vou ser apedrejado, esquartejado, esfaqueado ou baleado. Vocês sabem por quê? Porque eles foram ensinados durante décadas que judeu é porco, é rato, é qualquer coisa, menos um ser humano. Eles foram ensinados assim. Então, se você entrar numa área A, antes de você entrar numa área A, você verá uma placa vermelha. Quem botou aquela placa ali não foram os palestinos. Foi o Serviço de Segurança de Israel. Mas ali tem um aviso assim, olha, proibida a entrada dos judeus na área A, porque correm risco de vida. Está em hebraico, em inglês e em árabe. Como começou esse apartheid palestino? Porque é exatamente isso. O judeu ia lá, ali na esquina dele, as compras dele saem R$300. Se ele entra na aldeia palestina que não paga imposto, quanto é que vai sair a compra deles? 150. Então o judeu ia lá fazer compra na aldeia palestina. E aí, gente, não voltava. Era assassinado, morto, esquartejado, jogado num buraco. Às vezes levava dias até achar o corpo da pessoa. E aí começam as operações militares para poder resolver esse problema. A gente está falando de Ramat Magen, operação do muro de defesa, quando começou a construção do muro que tem lá. E, ao mesmo tempo, começou a sinalização das aldeias perigosas em todos os territórios. Então, hoje, não existe um apartheid palestino. Se eu sou um palestino, tá certo, eu vou ter dificuldade de entrar em Israel se eu não tiver uma ficha limpa e se eu não tiver um emprego definido. Afinal de contas, eu não sou cidadão de Israel. Então, eu vou ter que ficar numa fila, vou ter que esperar examinarem se eu não estou com nenhuma arma. Quando eu cheguei em Israel, os palestinos entravam e saíam livremente. Não havia nem posto de fronteira. Eu mesmo, a primeira viagem que eu fiz para Jerusalém, eu não sabia o caminho. Eu entrei pela pista 443, lá, aquela pista que vai para Mudin, não tinha barreira, segui adiante. Entrei pela aldeia de Dib, que é a Gibeão bíblica. Na época, eu entrei com um carro com a família inteira. Não aconteceu nada. Isso foi, ainda era antes da intifada de 2000, 1999. Foi a primeira vez que nós fomos a Jerusalém. E passamos, chegamos no centro de Dib, abrimos a porta. Como é que a gente chega em Jerusalém? O cara falou, volta, pega a próxima estrada à esquerda e segue direto. Isso é para vocês entenderem como era. A situação era tranquila. As pessoas podiam ir fazer compras. Mas quando Yasser Arafat começa a alimentar o ódio, baseado na doutrina nazista, esta harmonia foi quebrada. E em 2002, quando 2 soldados israelenses, por engano, saem da base, eles saíram da base de Ofer, próximo a Modin também. Ao invés de dobrar à esquerda e pegar a 443 para ir para Modin ou Tel Aviv, eles pegaram a direita e entraram dentro de Ramallah. Lá dentro eles foram bombardeados com pedradas, foram retirados do carro,
levados para a polícia palestina que deveria protegê-los num caso como esse. E os próprios policiais palestinos esfaquearam eles dentro da delegacia e jogaram eles pela janela abaixo. Depois que jogaram pela janela abaixo, não estavam satisfeitos. Amarraram os corpos e arrastaram pela cidade. A partir desse momento, acabou a maior possibilidade de paz que havia. Arafat queria paz com os judeus? Não, ele queria comprar tempo para expandir o ódio. Acabou a possibilidade de paz e Israel hoje sabe que não existe uma pessoa, um líder capaz, dentro da autoridade palestina, de fazer paz com Israel. Perguntaram uma vez, Yasser Arafat, por que você não assinou o acordo de paz em Camp David? Ele falou, é simples. Se eu assinasse no dia seguinte, eu ia botar uma bala na minha cabeça. A máquina do ódio acabou se voltando contra eles mesmos. Então, todas as limitações que existem hoje, tanto para judeus quanto para palestinos, é por causa da máquina do antissemitismo que foi infiltrada nos territórios da autoridade palestina. Isso vocês não viram na mídia, né? Agora, nós temos mais 3 perguntas para terminar. O irmão Astrocélio, depois a irmã e depois o outro irmão, o irmão Walter. Pastor Nikolaevski, boa noite. Boa noite. Indagação para o irmão, a seguinte leitura: o Hamas, o Hezbollah, a autoridade palestina, essa cultura de ódio, essa mentalidade de ódio, ela está ligada à educação islâmica. O Alcorão, ele incentiva, escrito ipsis literis, o ódio a cristãos e judeus. A parte da problemática do nazismo, que só expande a cultura do ódio, eu posso fazer essa leitura? Sim. Pastor, em primeiro lugar, eu tive que estudar o Corão, tá? Sim, a resposta é sim. Existe até uma profecia no Corão que diz que nos últimos tempos as pedras clamarão e dirão: levantem-me, porque há um judeu debaixo de mim. E venham e matem-no. Isto está no Corão, gente. Não foi eu que inventei, não. Isto está no Corão. E, a propósito, Maomé era casado com uma mulher judia. Tá? E da onde vem esse ódio? Esse ódio vem porque as famílias judaicas na Arábia eram as famílias mais ricas. Ora, como Maomé inventa toda essa história de Davi, de Abraão, Maomé era pagão, gente. Maomé não sabia nem ler nem escrever. Analfabeto. Ele era pagão, ele era adorador de ídolos. Mas ele teve uma ideia genial. Vou contar uma história. E a história é assim: um anjo me apareceu, o anjo Gabriel. E eu chorava. Olha só o sentimentalismo árabe dentro do Corão. Chorava. E ele dizia: leia. Eu não sabia ler e eu chorava. Aí voltava lá, chorava. Até que o anjo Gabriel me abraçou. E aí eu consegui ler, comecei a ler. E aí o que ele lê? Ele lê o Corão. Uma história que ele ouve da casa do sogro dele. Ele era casado com 2 mulheres, uma judia e outra cristã. Então ele começa a pegar as ideias do judaísmo e do cristianismo e inserir no Corão. Mas o ódio cresce dentro dele. Por quê? As famílias das mulheres eram as famílias ricas. E Maomé era de família pobre, ou seja, ele era sustentado pelas famílias ricas. E vocês querem entender a raiz do ódio? Escutem essa. Ou nas ruas de Jerusalém, quando eles estão fazendo protesto, eles vão, de vez em quando eles vão falar Haibar. Falei isso na aula de geografia, né? Haibar era uma comunidade judaica próxima a Meca. Era a comunidade judaica mais rica do Oriente, onde havia o maior número de sábios no Oriente. Então o que Maomé faz? Ora, eu odeio os judeus, eu estou fundando uma nova religião, eu preciso financiar isso. Então o que ele faz? Ele faz um acordo de cessar-fogo, de respeito com Haibar,
E depois que ele faz o acordo, ele quebra o acordo e diz que eles quebraram o acordo. E como tal, ele pode atacá-los. Ele mata todos os moradores de Khaybar. Ele pega todos os bens e ele começa a financiar a conquista islâmica. Da onde vem? Vem disso. Vem do fato de ser insatisfeito por casar com mulheres ricas e nobres que não são da religião, que não são pagãs, que não são islâmicas da religião que ele está fundando. E agora ele faz uma salada de maionese e coloca nessa salada de maionese chamada Corão ordenanças para exterminar os judeus e os cristãos. Mas, como toda obra de Satanás, há sempre brechas que Deus permite para a evangelização. No Corão está escrito: se você tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa neste livro, pergunte ao povo do livro. E o povo do livro está descrito no Corão, são os judeus e os cristãos. E outra brecha tremenda. Maomé, a palavra Maomé, o nome de Maomé, aparece apenas algumas vezes no Corão. O nome que mais aparece no Corão é Isa, Jesus. Então, nós temos brechas no Corão para a evangelização. Eles questionam isso. Como pode ser que o filho de Maria aparece mais vezes do que o próprio profeta? Claro, nós temos outras brechas. Ele era um depravado, uma pessoa sem moral nenhuma, usurpador, estuprador, coisas absurdas. Corão é simplesmente um livro de doutrina satânica. Não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás, um autor lá do Irã foi condenado à morte pelos iranianos porque escreveu um livro chamado Versos Satânicos, porque a doutrina do Corão é a doutrina da morte, da valorização do ódio, do assassinato, da violação, de tudo que não presta. A gente percebe que isso não tem nada a ver com Deus, que constrói ao invés de destruir. Muito bem, a penúltima pergunta. Moré Miguel, numa das nossas aulas, você chegou a citar que estava vindo, quando passou as aulas para o sábado, que você estava vindo da sinagoga. Você aí no testemunho, você fala do seu filho, eu já tinha ouvido esse testemunho antes, né? Mas você falou do seu filho que entrou numa sinagoga e não pôde ficar, porque ele trazia a Bíblia que tinha o Novo Testamento e ficou na porta. Qual a diferença das sinagogas? Ok, nós temos aí sinagogas messiânicas, que são poucas. Temos sinagogas ultra-ortodoxas, que são daquele pessoal que se veste preto. Estou parecendo até meio religioso, né? Só faltou aqui para o chapéu preto. Só faltou o chapéu preto. Estava legal assim, né? Esses são os ultra-ortodoxos. Nós temos também sinagogas ortodoxas, ou seja, como é que vai uma pessoa na sinagoga ortodoxa? Vai assim, ó, só a camisa e uma quipa, tá? Então esse vai ser o ortodoxo. Agora, mesmo no ultra-ortodoxo e no ortodoxo, nós temos facções dentro das linhas tradicionais religiosas. Quando a gente olha os judeus, a gente pensa tudo a mesma coisa. Não, gente. Nem no judaísmo, nem no cristianismo e nem no islamismo é a mesma coisa. Não existe religião mais dividida no mundo do que o Islã. E a segunda mais dividida do mundo, os judeus. E a terceira mais dividida do mundo, os cristãos. Então nós temos diversas facções, temos aí os racídicos, temos aí os Chabad, temos muitas facções. Cada uma pensa um pouco diferente de acordo com a doutrina do seu rabino. Ao invés de crerem no verdadeiro, no único, eles creem, cada um crê numa coisa diferente. E disputam entre si também. Lá em Jerusalém tem uma sinagoga diferente da outra. Uma acho que é a Beit Yaakov e a outra Beit Yitzhak. É uma na frente da outra, uma porta de frente com a outra. Quem entra na Yaakov não vai na Yitzhak e vice-versa. Bom, a última pergunta é a seguinte.
Miguel, quais são os cursos que as pessoas podem acessar no Café Torá para fazer, né, que estão acontecendo, e as novas turmas? Como que a gente pode acompanhar você, né, seu ministério, seu trabalho? E no ano que vem nós vamos para Israel e nós estamos conversando com o irmão Moura. Essa é uma outra pergunta. E aí nós queremos saber se você está disponível para fazer uma palestra, porque conforme a gente faz com as agências lá, eu queria muito que você fosse, mas eles falam, não, só posso abrir para quem estiver livre para essa data que vocês... Então eles têm essa questão, Claro, né? claro. Então a gente pode ver se consegue marcar para julho e outubro um encontro dos amigos de Sião com o Café Torá, e temos lá no hotel um espaço para você fazer uma palestra e responder as muitas perguntas dos peregrinos. Em primeiro lugar, respondendo à última pergunta, sim. Resposta positiva. Em segundo lugar, claro que obviamente depende dos compromissos, tem que ver se a gente consegue, quanto antes souber a data, melhor, né? Eu não posso dar 100%, mas você me conhece, sabe que eu dou bastante preferência a vocês. Em segundo lugar, sobre os cursos, nós temos diversos cursos. Esses cursos estavam num processo de experimento ainda. Desculpa, de vez em quando entra dain no lugar de ainda. São duas palavras que têm o mesmo significado em hebraico e em português, adain e ainda. Então, de vez em quando eu troco entre elas, tá? Adain e ainda. O que mudou? Só a posição do D. Adain, ainda, tá? Aprenderam uma palavra em hebraico agora, né? Ok. Os cursos estavam aí numa fase mais experimental. Nós tivemos 2 turmas de hebraico moderno, tivemos uma turma de geografia bíblica, o pastor Alexandre participou, tivemos uma turma de arqueologia bíblica, que eu acho que foi o curso mais interessante que nós tivemos. E todos os cursos são bons, interessantes, estão todos gravados, ou seja, pode ser que você queira participar de uma aula presencial comigo, e agora a gente está estudando aí a possibilidade de também a pessoa pegar uma aula gravada. O custo vai ser menor, a pessoa não vai poder fazer pergunta e resposta, a não ser pelo WhatsApp, mas ela vai poder ver as gravações das aulas que já foram feitas. É uma coisa que nós estamos preparando, e o custo vai ser reduzido porque não tem a interação comigo. Eu não vou ter que estar em frente ao computador para vocês verem essas lições. E nós devemos começar no começo de outubro um novo curso, que é o curso de hebraico bíblico. Os cursos hebraicos que nós tivemos agora é o curso de hebraico moderno, é uma base para poder ir para o hebraico bíblico, mas eu quero esclarecer que o curso de hebraico bíblico não é como esses cursos que tem aí de hebraico bíblico, que o pessoal diz, hebraico bíblico, que para mim, na realidade, é mais um hebraico moderno com alguns textos bíblicos. Esse curso é um curso mais ligado à interpretação bíblica, no sentido de aprender técnicas de como fazer uma pesquisa bíblica mais profunda, como entender os contextos baseados em achados arqueológicos, em cultura da antiguidade e tudo mais, e também fazer uma análise gramatical e também de estilo literal das Escrituras. É um curso muito mais profundo. Eu exijo que a pessoa tenha um hebraico básico, um hebraico moderno básico, que a pessoa saiba ler e escrever em hebraico para que entre nesse curso. Então, pastor Alexandre, se quiser, vai poder entrar, porque ele já sabe bem hebraico. A propósito, o culto aqui estava cheio de hebraico, eu gostei muito, estava me sentindo em casa. O pessoal que já fez o curso, os 2 cursos de hebraico moderno, vai poder participar também. Por que isso, gente? Porque quando a gente vai entrar em interpretação, em estudo, em exegese, não teremos tempo de ensinar para vocês o que é vogal assim, e qual é a inclinação, qual é a construção do verbo, né? E o tempo verbal. Vocês têm que saber essas coisas básicas para poder entrar mais profundo na interpretação bíblica. Este é um curso que eu recomendo realmente para quem já sabe hebraico e quer entender a Bíblia como os hebreus a entendiam há 3.000 anos atrás. Existe um outro curso que eu estou querendo programar, que é Teologia Veotestamentária. Como entender a teologia da época dos hebreus. Mas esse curso ainda vai demorar um pouquinho mais, porque está em fase de preparo. É isso. Muito bem, Todá Rabá.
Vou convidar Obrigado. o pastor, muito obrigado, né? O pastor Marcos para chegar. Ele vai vir, pode vir com a Lívia, a netinha. E eu vou, então, depois da oração, irmão Carlos Eduardo, pode encerrar. E aí eu quero, então, convidar todos para participar do nosso Kiddush, tá bom? Boa noite, irmãos. Eu, quando conheci o TBI, eu nem entendia, nem sabia nada de Israel, né? Eu era totalmente leigo. Aprendi a amar o povo judeu e orar pela paz de Jerusalém, influenciado pelo pastor Thomas. Mas se não existisse o pastor Thomas e se só existisse a Bíblia, um dia teríamos que estar diante de Atos capítulo 1, versículo 8. E lá está bem claro o Senhor nos dizendo que devemos testemunhar. Em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Então, como o pastor Miguel disse, a importância de sermos testemunhas. E de termos um bom testemunho para sermos testemunhas. Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Nós louvamos o Senhor porque podemos perceber e reconhecer o teu plano maravilhoso através dos tempos. A forma tão sábia e tão graciosa com a qual o Senhor nos amou. E sabemos muito bem que o amor do Senhor por nós, o amor do Senhor ao povo judeu, o amor do Senhor através do povo judeu seria certamente combatido pelo inimigo de nossas almas. Mas que bom quando nós sabemos e temos lido que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Miguel. Obrigado pela misericórdia do Senhor para com o mundo, para com o teu povo. E pedimos que esta misericórdia possa frutificar, possa germinar e possa realmente testemunhar o grande poder do Senhor. Que o Senhor continue usando o pastor Miguel, que o Senhor continue usando aqueles quase 30 mil crentes lá em Jerusalém e que essa graça possa realmente se multiplicar de uma forma exponencial e possamos ver realmente, Senhor, as bênçãos do Senhor naquele povo. Oramos, Senhor, para que o Senhor continue tendo misericórdia do povo judeu, que o Senhor continue estendendo as suas mãos sobre ele e sobre nós também. E obrigado por nos dar a oportunidade de fazer parte da sua obra, do seu ministério, do seu plano para as nações e para o povo judeu. Obrigado pela vida do pastor Alexandre, obrigado pela vida do pastor Thomas, que são instrumentos do Senhor para nos ensinar essas verdades. Verdades que nos libertam, verdades que nos abençoam. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. E amanhã temos a continuidade da nossa celebração de 55 anos. Amanhã temos o pastor Carlos Moraes, que é o redator e jornalista responsável pelo jornal Apoio. Ele vai estar conosco às 19 horas, como também no domingo de manhã às 10 e 19 horas. 55 anos não é sempre que nós celebramos, né? Então, e vamos celebrar só uma vez, né? Não vamos celebrar mais. Então, convido a vocês a estarem conosco. Certamente será um bom tempo, será uma bênção, tá bom? Que Deus os abençoe e vamos seguir nas programações, né?